Bom dia, meu nome é Paulo Eduardo e eu vou falar sobre equilíbrio de um corpo extenso 2. No estudo do equilíbrio de um corpo extenso, consideramos o equilíbrio da rotação e da translação. E ao estudarmos estática, temos ciência das condições sobre as quais um corpo fica em equilíbrio. Por serem situações diferentes, estudamos separadamente os corpos tratados como pontos materiais e os denominados corpos rígidos. O corpo é considerado rígido quando as partículas que o constituem não mudam de posição durante o tempo estudado. Por exemplo, um corpo rígido que esteja sujeito à ação de forças sobre o mesmo plano. Ou seja, a resultante das forças que nele atuam e o momento resultante gerado por essas forças devem ser nulas. Assim, ficarão em equilíbrio. Mas como calcular o equilíbrio da translação e da rotação? No equilíbrio da translação, obtemos Fr é igual a zero. Assim, N igual a P mais P1 mais P2. Já no equilíbrio de rotação, obtemos Mr igual a zero. Assim, Mn mais Mp1 mais Mp2 mais Mp é igual a zero. O centro de massa é uma posição definida relativa a um objeto ou sistema de objetos. É a posição média de todas as partes do sistema, ponderada de acordo com a massa de cada objeto. Para objetos rígidos simples, com densidade uniforme, o centro de massa está localizado na centroide. Por exemplo, o centro de massa de um disco uniforme está em seu centro. Algumas vezes o centro de massa não cai em lugar algum do objeto. O centro de massa de um anel, por exemplo, está localizado em seu centro, onde não há nenhum material. Para formas mais complicadas, precisamos de uma definição matemática mais geral do centro de massa. É a posição única, na qual a soma dos vetores de posição ponderados de todas as partes do sistema é igual a zero. A coisa mais interessante sobre o centro de massa de um objeto ou um sistema é que o ponto onde qualquer força uniforme atua sobre o objeto. Isso é útil porque torna mais fácil resolver problemas de mecânica onde temos que descrever o movimento de objetos de formato estranho e sistemas complicados. Para efeitos de cálculo, podemos tratar um objeto de formato estranho, como se toda sua massa estivesse concentrada em um objeto minúsculo localizado no centro de massa. Às vezes chamamos esse objeto imaginário de ponto de massa. Por exemplo, se empurrarmos um objeto rígido no seu centro de massa, então esse objeto vai se mover sempre como se fosse um ponto de massa. Ele não vai girar em torno de nenhum eixo, independente de sua forma real. Se no caso esse objeto for submetido a uma força desequilibrada em algum outro ponto, aí sim ele vai começar a girar sobre o centro de massa. Em geral, o centro de massa pode ser encontrado por adição vetorial dos vetores de posição ponderada que apontem para o centro de massa de cada objeto em um sistema. Uma técnica rápida que nos permite evitar o uso de aritmética vetorial é encontrar o centro de massa separadamente para componentes ao longo de cada eixo. Supondo que temos duas dimensões, neste caso x de centro de massa e y de centro de massa, vamos determinar o x de centro de massa, que é igual a massa de um primeiro corpo vezes a sua posição, x1, mais massa de um segundo corpo vezes a sua posição, x2, mais todas as somas até chegar na massa de n vezes xn. E assim se torna, no caso, uma média ponderada. E vamos utilizar, no caso, o peso aritmético, né? No caso, vai ser todas as massas de todos os corpos para ser o peso dessa aritmética. Em relação a determinar o y de centro de massa, vai ser a mesma coisa, só que modificando a sua posição. Em vez de x, colocar y. E se o sistema tiver três dimensões, é só fazer o mesmo procedimento, mas usando o eixo z. Condições de equilíbrio. A estatística é o ramo da mecânica que se dedica ao estudo das condições de equilíbrio, indicando os fatores necessários para que uma estrutura ou corpo qualquer esteja equilibrado. Primeira condição de equilíbrio: a soma das forças.
A primeira condição necessária para que um determinado corpo esteja em equilíbrio é que a soma de todas as forças que atuam sobre ele deve ser nula. Dessa definição surgem as ideias de equilíbrio estatístico e dinâmico. O equilíbrio é estatístico quando a força resultante sobre o corpo é nula e este está em repouso, ou seja, não possui velocidade. Quando o objeto executa um movimento retilíneo uniforme, não há aceleração. Portanto, de acordo com a segunda lei de Newton, não existe força resultante. Como a força é nula e o objeto possui velocidade constante, diz que o corpo está em equilíbrio dinâmico. Segunda condição de equilíbrio: a soma dos torques. O torque, também chamado de momento de uma força, é a grandeza vetorial relacionada com a rotação de um sistema. Essa grandeza é definida pelo produto da força aplicada perpendicularmente em determinado ponto do sistema pelo braço de alavanca, que corresponde à distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Para que um sistema esteja em equilíbrio, é necessário que não haja rotação. Portanto, a soma dos torques que atuam sobre o sistema deve ser nula. O melhor exemplo de aplicação desses conceitos é a construção civil, em que infinitas possibilidades de montagem de estrutura devem obedecer às condições de equilíbrio. Bom, em relação aos tipos de equilíbrio, dependendo do comportamento de um objeto, após ser retirado da sua posição inicial, ele pode ser classificado em 3 tipos diferentes. Temos o equilíbrio estável, o instável e o equilíbrio indiferente. Equilíbrio estável é quando um objeto, após ser afastado da sua posição de equilíbrio inicial, retorna a ela de alguma forma. É quando corpos em equilíbrio estável, após serem retirados de sua posição inicial, têm o centro de massa ou o centro de gravidade alterada para a posição superior. Assim, o torque da força, peso, faz com que o objeto sempre retorne à sua posição inicial de equilíbrio. Um exemplo clássico é o brinquedo João Bobo. A gente sempre bate nele com muita força, mas ele sempre vai retornar à sua posição inicial de equilíbrio. Já no equilíbrio instável, é quando o objeto, após ser afastado da sua posição inicial de equilíbrio, continua se afastando cada vez mais. Isso acontece com corpos que possuem o seu centro de massa, ou de gravidade, acima do ponto onde estão suspensos. O maior exemplo é um elefante em cima de uma bola, ou seja, qualquer força aplicada sobre o elefante pode fazê-lo cair da bola, logo seu equilíbrio é instável, pois vai se afastar cada vez mais do seu ponto inicial de equilíbrio. Bom, o equilíbrio indiferente ele vai acontecer quando o corpo é afastado da sua posição de equilíbrio e, mesmo assim, ele vai permanecer em equilíbrio em uma nova posição. Podemos citar como exemplo desse equilíbrio diferente uma caneta ou um lápis deitado sobre uma mesa. Mesmo que mudemos a sua posição, eles vão se manter em equilíbrio nessa nova posição que foi colocada. A análise dimensional ela é uma ferramenta que possibilita a previsão, expansão e a adaptação das unidades físicas, que elas são utilizadas para a resolução de equação. Aplicamos os fundamentos da álgebra a fim de determinarmos em qual unidade de medida alguma grandeza ela deve ser expressa, de forma que garanta uma igualdade entre essas grandezas. Quais são essas grandezas? As 7 fundamentais, as 7 grandezas fundamentais: o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Então, um exemplo, podemos expressar a distância entre 2 pontos em centímetros, em metros, em polegadas e diversos outros. Mas qualquer que seja a unidade que apresentamos essa distância, todas elas pertencem a algum grupo de medidas de comprimento, assim como ocorre em todas as outras grandezas físicas. Dimensão física. A dimensão física é a parte da análise dimensional responsável por estudar, por medir, as grandezas físicas. Bom, essas grandezas físicas, elas possuem grandezas fundamentais em função dessas grandezas físicas. No caso, ou melhor, essas grandezas, vamos chamar grandezas principais, elas possuem grandezas fundamentais em função delas. Certo? A gente pode dar um exemplo na mecânica,
é usado as grandezas fundamentais: massa, representado pela letra M, comprimento, representado pela letra L, e o tempo, representado pela letra T. E todas as grandezas dessa área, né, ela pode ser expressa pela função abre colchete, G, fecha colchete, igual M, L, T, que no caso é massa vezes comprimento vezes tempo. Essas grandezas, essas funções, elas podem variar. A gente pode ter também a função de velocidade, pode ser uma função da dimensão física, a função de aceleração, de força, dentre outros. Esse é um exemplo tirado de uma questão do Enem. O mapa ao lado ele representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas eles indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro ele foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado, de lado é igual a 200 metros. Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que o ônibus em velocidade constante e igual a 40 km por hora a partir do ponto X demoraria para chegar até o ponto Y? Para resolvermos, temos que utilizar a fórmula de velocidade média, porque de acordo com o enunciado, com a questão, a velocidade do ônibus é de 40 km por hora. Então, desejamos descobrir o tempo necessário em minutos para que ele saia do ponto X e chegue ao ponto Y, respeitando os sentidos de cada via. Portanto, será necessário determinar qual é essa distância percorrida pelo ônibus. Vamos analisar o sentido das setas. Verificamos que o ônibus ele precisa deslocar para o sul, movendo uma quadra. Em seguida, precisa deslocar para o oeste, andando uma quadra. E em seguida, ele precisa andar 2 quadras para o norte e depois uma quadra para o oeste. Como cada quadra ela tem um comprimento de 200 metros, ao final do trajeto, o ônibus ele terá andado um total de 1.000 metros. Então, vamos fazer o cálculo. Para a gente resolver, a gente primeiro tem que transformar a velocidade do ônibus em quilômetros por minuto. Depois, descobrir o seu deslocamento em quilômetros, utilizando a análise dimensional e a comparação entre grandezas. Então, por fim, a gente aplica o valor encontrado na fórmula de velocidade média. Bom, agora falando um pouco sobre o princípio da homogeneidade dimensional. Basicamente, esse princípio ele vai trazer para a gente que para uma equação ela ser considerada homogênea, ela precisa que os membros sejam iguais. Ou seja, ela precisa de uma certa proporcionalidade. Bom, vale lembrar também que se a equação ela não for homogênea, ela não vai ser uma equação verdadeira, porque toda equação verdadeira obrigatoriamente vai ser homogênea, porém nem toda equação homogênea vai ser verdadeira. Bom, mas por que nem toda equação homogênea vai ser verdadeira? Basicamente porque além da homogeneidade, existem outros fatores que irão determinar se a equação ela é verdadeira ou não. Basicamente, esse é o princípio da homogeneidade dimensional. Bom, agora mostrando com um exemplo que vocês estão vendo aí na tela, é um pouco confuso, mas dá para entender. Bom, nós temos aí uma equação, colocando ela em análise dimensional, nós temos que S vai ser igual a uma posição, e S0 igual a uma posição inicial. V vai ser velocidade e T tempo. Por isso, S ele vai ser igual a L, porque L representa comprimento, e então L igual a L mais L sobre T, porque V de velocidade ele equivale ao comprimento mais tempo, vezes T. Então, cortando T com T, né, de tempo, nós temos o comprimento. Ou seja, resumindo tudo isso, basicamente é o que eu falei antes. A teoria da homogeneidade, simplesmente ela precisa de membros iguais, membros que correspondem, digamos assim.